Informações do Cruzeiro nesta sexta-feira, o time fechando a preparação para o clássico diante do Atlético Mineiro. O técnico Arthur Jorge muito à vontade para montar o time que joga neste sábado com o Mineirão lotado, últimos ingressos à disposição do torcedor celeste. Tudo isso você confere a partir de agora. Pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Nesta sexta-feira de treinamento na Toca da Raposa 2, última atividade do técnico Arthur Jorge antes do clássico deste sábado. Lembrando que a bola rola às 9 horas da noite, ainda tem uma carga de ingressos para o torcedor do Cruzeiro em ingresso.cruzeiro.com.br e a expectativa de um público na casa dos 60 mil torcedores. É o que está registrado aí em ata para este compromisso. Os portões serão abertos 3 horas antes da bola rolar. Ainda tem setor azul superior e também o roxo superior. A Nação Azul marcando presença mais uma vez, depois de colocar quase 60 mil na vitória diante da equipe do Boca Juniors. E agora esse clássico contra o Atlético Mineiro. A gente vem batendo na tecla o seguinte: uma vitória pode colocar o Cruzeiro entre os 10 primeiros colocados da Série A do Campeonato Brasileiro. Hoje o Cruzeiro é o 12º, com 16 pontos. E em caso de vitória, o Cruzeiro pode chegar aos 19, e quem tem 19 é o Coritiba, que é o 7º colocado. Tem o Botafogo, o 8º, com 17. Tem o Red Bull Bragantino, o 9º, com 17. Tem o Vasco, o 10º, com 16. Tem o Grêmio, o 11º também, com 16 pontos ganhos. Então, é mais um jogo importantíssimo para o Cruzeiro nesta Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos ver o que o técnico Arthur Jorge vai fazer, mas em relação, por exemplo, à equipe que começou contra o Boca, ele não perdeu ninguém por ordem médica. Todo mundo treinou ontem na Toca da Raposa 2, a dose deve ser repetida hoje. Ele só não terá aí em relação aos últimos jogos, e também já não teve contra o Boca, o Cauã Prates no banco. O Cauã teve uma lesão muscular importante, inclusive já trouxemos o tempo de recuperação de 6 semanas, para que ele possa aí aparecer na transição até voltar a jogar. Então, no mês de maio, não terá mais condição de atuar o jovem lateral esquerdo, que já foi negociado com o Borussia Dortmund da Alemanha. Fica a expectativa quanto ao gol. Otávio foi o escolhido para começar o duelo contra o Boca Juniors. Quem sabe recebendo aí uma sequência neste momento. Vamos ver o que fará o Arthur Jorge neste último treinamento de hoje na Toca da Raposa 2. O Emerson Pansieri, Cruzeiro em alto astral e com a torcida lotando o Mineirão depois da grande vitória na Libertadores. O papo volta a ser o Campeonato Brasileiro. Como está a preparação do time? O que faz o técnico Arthur para esse jogaço importante? O Mister tá preparando o Cruzeiro. Um abraço, boa tarde, Pansi. Um abraço para você, seu nome, seu bairro. Um abraço para quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes Itatiaia, Grande Alê, Simões, todo mundo acompanhando o programa. O Cruzeiro treina à tarde na Toca da Raposa. Fecha a preparação então para esse confronto, esse compromisso contra o Atlético. O time que voltou aos trabalhos ontem na parte da manhã, e foi uma atividade também muito mais de recuperação, né? Jogo pegado, jogo puxado contra o Boca, né? A quarta-feira a turma deu uma descansada. Ontem teve então, nesse cronograma preparado pela comissão técnica com o Departamento de Saúde e Performance, o trabalho de manhã. Hoje essa finalização, e vai ficar para amanhã o time que vai a campo contra o Atlético. E aí, Thiago, vamos colocar mais uma vez essa dúvida, né? Por mais que o Otávio, pelo jeito, venha ganhando a confiança do treinador para esse compromisso também contra o Atlético e até para a sequência de partidas, ele novamente não cravou a permanência do goleiro no jogo contra o Atlético, né? Diz que foi uma questão técnica. Ele citou a profundidade do jogo do Boca, com jogadas também ali na linha de fundo, cruzamentos para a área, e por isso a escolha pelo Otávio. Sinceramente, se todo mundo nesse treino de hoje à tarde, se todo mundo estiver bem,
da ordem clínica, né? Física, desgaste, para esse compromisso contra o Atlético, eu acho que ele não muda o time, né? A formação ali de Fagner a Caio Jorge, a mesma. Mas fica essa dúvida em relação ao gol do Cruzeiro, o que ele vai fazer para o clássico contra o Atlético. Sinceramente, para mim é a única dúvida. Ô, Ale Oliveira, numa boa, pelo que o Otávio mostrou até agora, não faria nenhum sentido, e pelas palavras do treinador, que disse que não faz rodízio no gol. Ele falou que não tem essa de goleiro numa competição e goleiro na outra, o Arthur Jorge. Eu quero saber de uma regularidade, se bem que eu falei agora do Barba Domingues, cabeça de treinador, igual... Não, deixa quieto, olha. Eu acho que jogar o Otávio, né? Eu acho que a lógica indica que seja o Otávio, né? Não tem muito como fugir a essa realidade. É claro que você disse aí do treinador, às vezes ele quer recuperar, às vezes ele pensa em resgatar, em dar moral, mas eu acho que a lógica indica que o Otávio tem uma sequência, né? Até porque se mostrou um goleiro seguro e até porque eu acho que o grupo de jogadores se sente mais confortável, né? E é a vez dele, é o momento dele. A gente sabe que pode mudar a carreira do cara, né? Ter uma boa atuação, principalmente do goleiro, que é sempre decisivo. Então, tudo indica que o Otávio terá uma sequência a partir de agora. O Alexandre Simões, conhecendo essa trajetória do Cruzeiro, o Otávio, eu até acompanhava uma matéria no itatiaesporte.com.br, quebrando recordes no jogo contra o Boca Juniors, né, goleiro mais jovem aí da Libertadores, e ele se mostrou seguro, acho que não teve nada que comprometesse para que o Otávio, diferente do Matheus Cunha, que tem aí uma série de falhas no gol do Cruzeiro, para deixar a titularidade para esse clássico, Simões. Ele foi muito pouco testado contra o Boca, né? Porque o Cruzeiro conseguiu o que já bloquear. É bom, né? Isso, exatamente. O time conseguiu bloquear bem as ações. Eu me recordo de uma boa intervenção dele, que foi no segundo tempo, uma jogada pela ponta esquerda, que o cara do Boca cruza pra área e ele consegue dar interceptar a bola que iria pros dois jogadores do Boca vinham fechando, né? Mas eu acho que o ponto principal, Thiago, da questão do Otávio, é o que o Ale falou em relação aos jogadores se sentirem mais confiantes. E eu acho que isso vai pro torcedor também, sabe? O Matheus Cunha não passa a menor confiança pra torcida do Cruzeiro, pros jogadores do Cruzeiro, porque ele é um goleiro inseguro. É um goleiro inseguro. A gente não consegue, assim, imaginar quem teve a ideia de achar que estava passando a perna no Flamengo, oferecendo um contrato antecipado ao Matheus Cunha para trazer ele para Toca 2. Sendo que o Cruzeiro tem dois goleiros que vêm da base que são melhores do que ele. Além do Otávio, tem um garoto lá, o Lamonier, né, Pansieri, que é o terceiro goleiro hoje, né? E na verdade o terceiro goleiro é o Marcelo. É o Marcelo Garoto, que é muito bom goleiro, aliás. E aí na formação do Marcelo ainda tem o Vitor também, que é muito bom. Exatamente. São três aí, Otávio, Marcelo e Vitor. Então quer dizer, eu acho que assim, e eu não sei até que ponto é positiva essa indefinição, essa questão de, não sei, vai jogar esse, um jogo joga um, outro jogo joga outro. Se for do perfil do Arthur Jorge, o goleiro de Copa, e isso é comum nos treinadores europeus, ok, tem um goleiro das Copas, tem um goleiro do campeonato, ok, isso aí é método dele, mas ficar nessa trocação, um jogo aí no outro jogo entra o outro. E outra coisa, você devia dar uma moral pro cara, falar, parabéns, Otávio, você tá bom. Matheus, felizmente o momento é do Otávio agora, passar até uma confiança, talvez ele faça isso internamente, né, a gente não sabe, da boca pra fora ele não quer comprometer o Matheus, mas eu acho que já poderia externar isso também pro torcedor, até pra aumentar a confiança do próprio Otávio, da torcida no Otávio, acho que seria justo, tá merecendo o Otávio. E são 9 jogos, né, em maio, né? Que o Cruzeiro tem, por Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Libertadores. E Copa Libertadores, 3 decisões pela frente nesse retorno. Então, assim, eu acho que o melhor, se não é do perfil do Arthur Jorge, ter o goleiro de Copa, o goleiro de campeonato, e ele falou isso, né, o Pansieri, depois do jogo contra o Remo, lá em Belém, que ele não é dessa coisa. Então, assim, que defina o titular, cara. Defina o titular e deixa ele ir, passe ao torcedor quem é o titular, até pro torcedor poder apoiar. Eu particularmente acho que esse tipo de decisão diminui a pressão sobre quem for o escolhido. Eu tenho a impressão que o Thiago foi também bem na situação. Simões, Ale, Thiago, ouvintes. Internamente, todo mundo sabe que o Otávio vem ganhando essa confiança e tá com moral. O Matheus Cunha não.
Mas para o torcedor, ele não está colocando isso. Até para não, entre aspas, queimar mais o Matheus, que já vem com a imagem arranhada com o torcedor, que não tem muita paciência. E ele falou, Thiago, na resposta do jogo do Boca, até do clima, né, que é importante ser formado, de confiança, de passar também força pro time, e foi isso que a gente viu, estávamos juntos na jornada. Quando falou o nome do Otávio, o Mineirão todo, Otávio, isso aconteceu. E se ele confirma o Otávio, acaba a especulação. Sim, a gente não vai entrar nessa conversa aqui agora. Exatamente. O Otávio, pronto, vai pro jogo e ganha moral. Ô, Pansieri, programação do Cruzeiro até o clássico de amanhã, ingresso ainda tem, já tá esgotado. Pedro Abílio já vai trazer a prestação de serviço também, mas o torcedor tá ansioso, Pansi. Tá naquele quase acaba, né? Essa é a realidade. O torcedor vem comprando o ingresso e de maneira vertiginosa, né? Gigante mesmo. A gente sabe, né, que depois da vitória pra cima do Boca, aí o negócio anima. É 9 horas da noite, é sabadão, a turma não quer saber. A turma quer vir, torcedor do interior, torcedor da capital, da região metropolitana, Nação Celeste, pra empurrar o Cruzeiro na busca deste resultado. O Cruzeiro quer também somar aí a 4ª vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro, né? Sem oba-oba, foi até o que eu falei. Conversava com algumas pessoas na toca e todo mundo dizendo da seriedade desse trabalho do Arthur Jorge. Mas o time tá bem no Brasileiro e tá bem na Libertadores. Não, gente, tranquilidade, né? Vamos com calma. Então, tem hoje esse trabalho à tarde, seguido de concentração. Amanhã os jogadores então na Toca da Raposa durante todo o dia. E aí tem trabalho de vídeo, tem conversa, tem palestra e o time depois, ali no inicinho da noite, já se preparando rumo saindo da Toca da Raposa rumo ao Mineirão para esse clássico, esse desafio contra o Atlético. Thiagão. Boa, valeu, obrigado, viu? Ô Emerson Pansieri, o Cruzeiro repete o time do meio de semana. Como vai o Cruzeirão para amanhã, Pansi? Thiagão, a expectativa é que tenha a repetição da formação do Cruzeiro, né, que venceu o Boca para esse clássico contra o Atlético amanhã às 9 horas da noite no Mineirão. Então o time poderia ter o Otávio, né, com a participação do Fagner, a zaga de Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaique. No meio-campo, Lucas Romero, Gerson Christian com o Matheus Pereira. Na frente, Arroio e Caio Jorge. Vale destacar que o Gerson está pendurado, né? E o Arroio também está pendurado. Isso porque o Cruzeiro, depois da partida contra o Atlético pelo Campeonato Brasileiro, vai encarar o Bahia, né? Lá na Fonte Nova, Arena Fonte Nova, 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, dia 9 de maio, às 9 horas da noite, horário de Brasília, a sequência do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Mas a tendência, vamos ter o treino de hoje à tarde seguido de concentração. Se todo mundo estiver bem, se todo mundo estiver ok, pode ter então essa repetição do time que venceu o Boca para o duelo de amanhã. E ingressos quase, hein? Como disse o nosso Pedro Abílio, tá quase acabando, Thiagão. Casa cheia, grande clássico, né? Não é aquele Mineirão meio a meio como a gente gosta, né? Como ficou bonito no último confronto, mas vai ter ali a presença da torcida do Galo e a torcida maciça dos cruzeirenses. O Cruzeiro é o mandante. Amanhã é clássico, hein? 9 horas da noite. A expectativa para quase 60 mil torcedores na Pampulha. A Nação Azul de bem com a vida, retomando agora seu caminho de novo para o Campeonato Brasileiro. Depois da boa vitória que teve contra o Remo fora de casa, anteriormente também pela competição. Teve vitória sobre o Grêmio, sobre o Bragantino, a sequência boa, o respiro na tabela também está acontecendo. E eu tenho um recado para você aqui no Tiro de Meta da Itatiaia. Em cada ninho, um cuidado que a gente constrói com você neste mês das mães. O Supermercados BH homenageia quem acolhe, protege e constrói amor de todos, todos os dias. Porque mãe é quem faz todo carinho, abrigo, afeto, a presença. Atenção para você, hein? Você, mamãe, as promoções do BH. Coxa de frango pif-paf congelado, pacote 1 kg, R$ 8,98. Supermercados BH. Tem sempre um pertinho de você. Tem também o café Três Corações, tradicional extra, pacote 500 gramas, R$ 27,90. O Cruzeiro finaliza a preparação nesta sexta-feira para o clássico de amanhã. Ontem na reapresentação, depois da boa vitória sobre o Boca pela Copa Libertadores. Boas notícias para o técnico Arthur Jorge, principalmente para esse setor de ataque, onde ele vem quebrando a cabeça quando tem que fazer algum tipo de alteração, pelo menos poupar algum jogador para encher o tanque. O Marquinhos, ele mesmo, após 6 meses, volta a treinar na Toca da Raposa. Inicialmente vem emprestado pelo Arsenal da Inglaterra,
O Marquinhos, que depois o Cruzeiro adquiriu os seus direitos, pagando cerca de 3 milhões de euros. E o Marquinhos acabou se lesionando há 6 meses, uma lesão no joelho esquerdo, e agora está recuperado. Vamos aguardar para, quem sabe, o Marquinhos ter uma boa sequência agora com a camisa do Cruzeiro, ele que tem apenas 23 anos. Se o Marquinhos sai do departamento médico, quem entra é o Cauã Prates. O Cauã Prates teve diagnosticado ontem uma lesão. Inicialmente não vai precisar de nenhum tipo de procedimento cirúrgico, tratamento conservador. O Cauã Prates, jovem, 17 anos, negociado com o Borussia Dortmund da Alemanha, deixa o Cruzeiro em agosto. O Borussia que pagou cerca de 12 milhões de euros. Sexta-feira de trabalho na Toca. É o clássico, é o Cruzeiro embaladaço. Tá certo? Bom dia! Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueça de dar aquela moral se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aí nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante pra gente estar trazendo esses cortes aí do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês. Pessoal, rapaziada, esse daí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, galera. Fui!